Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de Fundamentos de Matemática Discreta, nesta videoaula falando do tema funções. Funções é algo que você já deve estar usando no seu curso de Cálculo 1, por exemplo. É algo que você já deve conhecer do seu ensino médio, não sei com qual grau de profundidade, mas o que nós vamos falar aqui agora é algo que teoricamente está no conteúdo previsto para a matemática do ensino médio, e que a gente vai passar por isso, mas conectando com relações, que é o assunto da nossa aula passada, e tentando se aprofundar um pouquinho mais nisso, para que a gente possa utilizar funções para outras finalidades que não só no cálculo, por exemplo. Tá bom? Então vamos definir de forma bem genérica o que é função, dentro dessa linha axiomática da teoria dos conjuntos. Tá? Então o que é uma função, para começo de conversa? Vamos fazer a definição. Se nós pegarmos dois conjuntos A e B, quaisquer, uma função, que também a gente pode chamar de aplicação, uma aplicação, f de A em B, é uma relação binária, assunto da nossa aula passada, ou seja, uma relação binária, mas não qualquer relação binária. Uma relação binária que associa cada elemento x de A a um único elemento y, que a gente denota por f de x em B. Lembra que nós estudamos na aula passada que uma relação é um subconjunto do A cartesiano B. E aqui também é, só que eu estou chamando essa relação de f. Né? Então, bom, vamos usar entre aspas aqui. Né? Aqui esse f é como se fosse um conjunto. Aqui na notação do 2 a gente acaba encarando não como um conjunto, apesar de poder pensar que sim, mas mais como uma forma de ligar o A no B. Mas como realmente uma relação entre A e B, que faz o seguinte: para cada elemento do A, para todo elemento de A, você associa com alguém de B, ou seja, quem que está nessa relação F? Todo mundo do A está aqui, então todo mundo do A está aqui, e você vai associar para todo A em A alguém do B. Então, para todo A do A, você vai colocar alguém aqui e vai associar um B em B a este A, tá certo? Então você vai percorrer todos os elementos de A e para todos eles você vai associar alguém, e esse alguém é único, tá? Então existe um único elemento em B que você associa a A, tá ok? Esse elemento B, que é único, nós inclusive dizemos assim, olha, ele depende do A, então a gente fala assim, olha, é uma função de A. Ou no caso aqui, se eu usei a letra x, né? Se eu pegar um x em A, eu associo um único elemento y igual a f de x em B. Tá certo? Isso na linguagem de relações, mas nós não vamos usar na linguagem de relações. É uma relação, mas vamos lá. A gente vai usar da forma como a gente acaba se acostumando no nosso dia a dia, que é fazer com que isso seja como se fosse uma máquina que transforma elementos de um conjunto A num conjunto B. Para todo mundo, para todos os elementos x no A, você vai relacioná-lo a um elemento y no B. Esse elemento é único, você não vai mandar ele em dois diferentes. Ao fazer esse diagrama aqui de flechas, só vai sair uma flecha do x, ela vai num único y do lado de lá, tá ok? E vejam, todo mundo aqui no A, todo mundo nesse conjunto A tem que mandar flechada em alguém lá, mesmo que seja repetido do lado de lá, não tem problema, mas todo mundo aqui tem que mandar flechada do lado de lá, todo mundo aqui tem que ser relacionado com alguém de lá, com apenas um do lado de lá, tá bom? Bom, então, se você tiver uma relação que satisfaz isso, nós falamos que essa relação é uma função de A em B ou uma aplicação de A em B, tá bom? E aí, pessoal, vejam que tem uma notação um pouquinho mais completa que diz o seguinte, olha, f é uma função, ou seja, uma relação que está no A cartesiano B, ou seja, associa elementos do A com elementos de B, e para cada um do A manda num único elemento y, que a gente denota por f de x. F de x é o que nós denotamos, esse único elemento associado por x. E vejam que há uma diferença, inclusive, na notação das setas, né? Ó, conjunto A no conjunto B, elemento x no elemento y, a gente coloca uma barrinha aqui, tá? Elemento em elemento, conjunto em conjunto. É uma forma de denotar, tá bom? E aí, então, pessoal, quero que vocês observem que função, na verdade, é um objeto matemático definido de preciso de três coisas nessa definição desse objeto matemático. A primeira coisa é o que nós chamamos de domínio. Domínio
Domínio é este conjunto A do qual nós mandamos as flechadas. Ou seja, todo elemento de A vai ser associado com alguém do lado de lá. Esse elemento A para o qual a gente manda as associações, né, para quem a gente escolhe as associações, é o que nós chamamos de domínio, tá bom? Já o conjunto B, que é onde as flechas caem, que é onde os elementos que são associados aos do domínio, nós vamos chamá-lo de contradomínio. Isso é o chamado contradomínio, tá certo? Então, olha só, são dois conjuntos, da onde partem as flechas, da onde parte a associação, para onde chega a associação, para onde chegam as flechas. O conjunto A é o de partida, então, lembre-se, para todo X, todo mundo aqui no domínio tem que ser mandado em alguém lá, né? Todo mundo no domínio tem que ser mandado em alguém no contradomínio, que é o conjunto de chegada, tá certo? Bom, e aí, pessoal, a forma como isso é feito, a forma como você conecta, associa elementos do domínio ao contradomínio é o que nós chamamos de lei. É a regra que define, olha, dado um X aqui no domínio, como é que você vai associar ele com alguém lá do contradomínio? De que forma? Para quem você vai mandar o X lá no contradomínio? Então, essa forma de associar cada X a um Y único do lado de lá, nós falamos que é uma lei, é uma regra de definição da função. Então, observem que toda função ela tem três elementos principais: o domínio, que é o conjunto de partida, o contradomínio, que é o conjunto de chegada, e a lei, que é a forma como você associa um elemento no outro. Às vezes a lei não é explícita, às vezes não está muito clara qual é a lei, às vezes a gente não consegue descobrir qual é a lei, mas possivelmente ela existe, tá bom? Aí vejam, pessoal, que nós podemos fazer um diagrama de flechas como nós fazíamos inclusive lá para relações, mas observem aqui que esse é um diagrama de flechas especificamente de função. Olha, aqui está o conjunto A, que é o domínio, que é da onde partem as flechadas, que é a parte à esquerda, né? As relações, elas sempre têm duas coordenadas, então é a coordenada primeira da esquerda, e o contradomínio, que é o B, que é onde é a segunda coordenada dos elementos da relação, que é onde chegam as flechadas, que é o contradomínio que está aqui em B, tá certo? E vocês observem que as flechinhas indicam as relações, as setinhas, na verdade, elas indicam a lei. Elas nos dizem, olha, em quem você vai levar o elemento x1? Você vai levar no y3. E aí, pessoal, é legal até a gente observar que é o seguinte, você está levando, segundo essa figura, o x1, você está associando ele com um único elemento no contradomínio. Qual é ele? É o y3 aqui na figura, não é? E aí você pode dizer assim, olha, o y3 é o f do x1, é a função calculada no x1. Vejam que isso faz sentido, porque dado o x1, você vai mandar no único elemento lá. Então esse símbolo não teria duplo sentido, por exemplo, tá? Em quem você vai mandar o x2? No y1, então o y1 é o f de x2. Em quem você vai mandar o x3? No y5. Opa, o x4 também estou a fim de mandar no y5. Segundo essa regra, é o que está acontecendo. Aliás, observem uma coisa. O que eu falei para vocês é que todos os elementos de A têm que se relacionar com alguém de B e esse alguém de B com quem ele se relaciona tem que ser único. Esse fato aqui do y5 receber duas flechadas, estar relacionado a dois elementos, não é problema. Tá? O que não pode acontecer é o x3 se relacionar com dois diferentes. O x3 só se relaciona com o y5, não se relaciona com mais outro y. Ok, isso pode. O que não pode, então, é sair duas flechas dele ou mais, tá? Mas chegar duas ou mais flechas num elemento do contradomínio, isso pode, tá? Isso pode. Ok? Aliás, observe uma coisa, eu falei também que no domínio tem que sair, de todo mundo tem que se relacionar com alguém no contradomínio, né? Aqui não pode ficar ninguém sem sair flechada, sem se relacionar com ninguém. Mas aqui, no contradomínio, não tem problema sobrar alguém que não recebeu flechada de ninguém. Tá, ok? Então, esse aqui é o diagrama de flechas da função f de A em B, domínio no contradomínio. Vejam que a ordem é completamente importante, domínio no contradomínio. Tá bom? Aí vamos ver uma coisa. Que é o que eu estou chamando a atenção na figura. Nem todos os elementos do contradomínio precisam estar relacionados a algum x, nem todo y precisa ter vindo
de alguma relação com algum elemento x no A, e da mesma forma, os elementos do contradomínio não precisam estar relacionados com um único x em A, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai fazer uma nova definição. Se você tiver alguém no contradomínio e esse alguém for relacionado com alguém do domínio, nós falamos que ele é a imagem deste elemento com quem ele se relaciona. Então, olha só, nós temos aqui o conjunto A, que é o domínio, nós temos aqui o conjunto B, que é o contradomínio, e aí nós temos uma função f que se relaciona, que faz a relação de um com o outro. Dado qualquer x aqui no A, nós sabemos que esse x tem que se relacionar com um único y, que a gente denota por f de x aqui no contradomínio. É isso que nós estamos fazendo, não é? E aí a gente fala assim, olha, o y, ele é a imagem do x pela função f. É um termo, é um nome, é a imagem. O elemento y é a imagem do x pela função f, tá certo? E aí, pessoal, eu posso olhar para o contradomínio e ver todo mundo que recebeu flechada de alguém. Então, esse recebeu flechada, esse aqui recebeu flechada de novo, esse aqui recebeu flechada de outro. E aí eu vejo quais são os elementos que receberam flechada. Pode ter gente aqui no contradomínio que não recebeu flechada de ninguém, elementos que não estão relacionados com ninguém. Aqueles que se relacionaram com alguém formam um subconjunto do B. Esse subconjunto é o que nós chamamos de subconjunto imagem. Então, vejam só, um elemento é a imagem de x pela função se ele é o f de x. Agora, o conjunto imagem, o que é o conjunto imagem? É o conjunto dos elementos do contradomínio que estão relacionados com algum x no A. Ou seja, alguém que recebeu flechada, alguém para o qual existe um x no domínio que foi nele. Tá bom? Então, vejam, os elementos que receberam flechada, os elementos que estão relacionados com alguém, fazem parte do subconjunto chamado imagem. Aqueles que não estão só no contradomínio. Então, observem uma coisa, a imagem, que é o que nós denotamos aí com esse símbolo, IM de F, está sempre contida no contradomínio. Está sempre contida no contradomínio. Tá bom? Bom, e aí nós vamos avançando, pensando uma coisa. Existem relações que não são funções? Existem relações binárias que não são funções? Opa, existem, claro que sim. Vamos ver algumas situações que devem chamar sua atenção, essas duas. Primeiro, a figura da esquerda é um exemplo de uma relação que não é função. Vejam que o x1 se relaciona com y1, x2 se relaciona com y2, então pensando naquela nossa linguagem de relações, então x1, y1 está lá e x2, y2 está lá na relação, né? Então, a nossa relação tem esses dois pares, ok. Só que observem uma coisa, alguém do A não foi relacionado com ninguém, o x3 ficou sozinho. No domínio, isso não pode acontecer. No domínio, isso não pode acontecer. Portanto, essa figura da esquerda não é a representação de uma função. Isso aqui não é uma função. O x1 se relaciona com y1, o x2 com y2, mas o x3 com ninguém. Ficou alguém de fora, então isso não pode ser função. Ok? Lembra da definição para todo x? Opa, não é para todo, esse aqui ficou fora. Tá bom? E falando na definição, a definição fala assim, para todo x tem que existir um único y no contradomínio com o qual o x se relaciona. Olha o que acontece na figura da direita. O x2 é um x qualquer no domínio, só que ele não está relacionado com um único. Ele está se relacionando com y1 e com y2. É como se ele quisesse ter dois namoradinhos ou duas namoradinhas. Ele está tendo dois. Não pode acontecer isso, tá? Não pode ninguém ficar sem namoradinho e não pode alguém querer namorar dois também. Não é assim que funcionam as coisas, tá bom? Então, pessoal, vejam só. Esse exemplo da direita também é um exemplo de uma relação que não é função. Observem que quem está na relação, o x1 com y1 é um elemento da relação, x2 com y1, x2 com y2 e x3 com y3. É uma relação que tem 4 elementos, ó, 4 flechinhas, tá? Só que esta relação não é uma função, porque há um elemento no domínio, que no caso aqui é o x2, que está mandando flechada para 2, que está se relacionando com dois elementos distintos, o y1 e o y2. Não pode acontecer. Tá certo? Então, esses são os dois exemplos claros de uma relação de relações que não são função. Tá bom? Então, é o que está resumido aí nesse texto. Quando existe um elemento do domínio não relacionado a alguém do contradomínio, então não é função. Quando um elemento do domínio se relaciona com dois diferentes no contradomínio, isso não é função. Vejam que
No contradomínio pode sobrar gente. No contradomínio pode ter alguém que se relacionou com 2. No domínio é que não pode. Tá? Aqui no domínio é que não pode. No contradomínio, ok. Tudo bem? No contradomínio nós temos uma outra situação. Ok? Bom, vamos fazer exemplo de funções, ver que tipo de situações nós temos funções. Vejam que A e B são conjuntos quaisquer, então podem ser conjuntos numéricos e tal. Vamos pensar o seguinte. Seja A qualquer conjunto e B o A. Tá? Então, contradomínio igual ao domínio. Bom, definido da seguinte forma. Para cada x no A, você manda nele mesmo. Ok, eu estou mandando x nele mesmo. Isso é uma função. Isso é o que nós chamamos de função identidade. Eu estou mandando aqui, tem lá o nosso conjunto A. Aqui tem o conjunto B, que é o próprio A. Então, os elementos daqui e os daqui são os mesmos. E aí, eu estou pegando o x e estou mandando nele mesmo. Estou mandando nele mesmo através da f. Essa é a função identidade. Eu mando o elemento nele mesmo, é idêntica. Tá bom? Exemplo 2. Se nós tivermos um conjunto A e um conjunto B quaisquer de novo, mas aí, pessoal, eu pego, ao invés de pegar, eu não sei o que tem nesse conjunto B, eu só espero que ele não seja vazio. Tá? Eu só pego um conjunto B que não seja vazio, faltou dizer isso, mas de certa forma está claro dizendo assim, olha, fixa um número B em B. Então, fixa, é alguém fixo lá. É um número que está no B, um elemento que está no B que eu já fixei. Não está variando, está fixo lá. Como se fosse nos reais, por exemplo, eu pego o número 2, deixo o 2 fixado lá. E aí eu pego essa função e vou definir assim. Todo mundo do domínio, eu vou fazer o seguinte, vou mandar no B. Todo mundo eu vou mandar no mesmo lugar. Todo mundo eu vou mandar no mesmo lugar. Todo mundo vai no mesmo B. Ou seja, para todo x no A, eu estou mandando f do x no B. Isso pode acontecer, claramente, né? Não tem problema o elemento do contradomínio receber várias flechadas. Isso é que nós chamamos de função constante. Todo mundo vai na mesma coisa, tá? Então, sei lá, se a gente pensasse nos conjuntos reais, no A como sendo conjuntos reais, o B também. F de x igual a 1. Todo mundo vai no 1. É constante, todo mundo vai no 1, tá bom? Essa é a função constante, todo mundo vai no mesmo elemento. Exemplo 3, a função afim. Pega, por exemplo, um conjunto A qualquer em que faça sentido você multiplicar e dividir, tá? Não vou entrar nesse assunto, mas em que faça sentido você multiplicar e dividir, a gente diria que isso é, por exemplo, um anel, esse é o termo que nós usamos, mas fiquem tranquilos, isso é outra história. E aí essa função que leva a no A, ela faz o quê? Ela pega cada elemento no domínio e ela leva esse elemento do domínio em quem no contradomínio? Manda no carinha que nós dizemos ser AX mais B. Quem são esse A e B? São números fixos, são elementos do A que estão fixos, tá bom? Sempre que nós fazemos essa situação, mandamos o elemento 1 da forma AX mais B, nós falamos que temos uma função afim, ou uma função de primeiro grau. É que função de primeiro grau, realmente o A é realmente o conjunto dos números reais, mas função afim dá uma cara um pouco mais genérica, dá um termo mais genérico para a gente usar, tá? Função afim, é tudo junto mesmo, afim, de afinidade. Bom, exemplo 4, eu poderia pensar da mesma forma, ao invés da função afim, pensar na função quadrática, que ao invés de ser a função com imagem ax mais b, a imagem é ax quadrado mais bx mais c. É só uma forma diferente. Quando tem o quadrado, né? Tem alguma coisa multiplicando x quadrado, mais alguma coisa multiplicando x, mais alguma coisa sozinho. Vejam que essa alguma coisa, a, b e c, são números fixos em a. Quando a gente define uma função desse jeito, nós temos uma função quadrática, tipo a função de segundo grau, que você deve ter visto também na escola. Tá bom? Exemplo 5. Vamos pensar também que o domínio, nada impede, o domínio pode ser qualquer conjunto, em particular pode ser um cartesiano. Então eu posso pensar assim, poxa, o meu domínio é um A cartesiano B, e eu estou mandando um contradomínio, que é um terceiro conjunto C, que eu não sei quem é. Mas vejam, os elementos do domínio são o quê? Os elementos do domínio são pares ordenados, o primeiro no A e o segundo no B, e eu posso mandar ele em quem? Sei lá, posso definir de qualquer forma, mas uma forma de definir isso, como sugerido no exemplo 5, é mandar na primeira coordenada. Então é um par, posso mandar na primeira coordenada, ou na segunda, sei lá, mas aqui eu escolhi mandar na primeira coordenada. A função que faz isso, que pega um par ordenado e manda na primeira coordenada, nós chamamos de projeção.
É a projeção na primeira coordenada. Se eu tivesse mandado, não em A, mas em B, pegado um par ordenado e mandado sempre na segunda coordenada, a gente fala que essa é a projeção na segunda coordenada. Também é um exemplo de função. Exemplo 6, agora um exemplo com conjuntos conhecidos. Vejam que até o exemplo 5 eu tentei usar A, B e C, conjuntos quaisquer em que fizesse sentido fazer operações, como soma e multiplicação. Aqui, no exemplo 6, eu já escolhi trocar por conjuntos conhecidos, inteiros, os inteiros sem os zeros, racionais, por exemplo. Você pode, olha que legal essa função. Vejam, a função está definida, tem domínio no z cartesiano z estrela. O domínio é o z cartesiano z estrela. O z que são todos os números inteiros. 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, assim por diante. E o z estrela é tudo isso menos o zero. Então é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, etc. E se eu pegar um par ordenado aqui, ou seja, um par da forma mn com mn em z, o n não pode ser zero, eu posso, por exemplo, definir no quociente do primeiro pelo segundo, na razão do primeiro pelo segundo, o primeiro dividido pelo segundo. Ao fazer isso, observem que a razão, a fração é sempre um número racional, está caindo no contradomínio dos racionais. O meu domínio é z cartesiano z estrela, meu contradomínio é o conjunto dos números racionais definidos dessa forma. Tá? Essa função, a gente pode falar, inclusive, chamar ela de função racional, se preferir, tá? Mas é um exemplo já com conjuntos que a gente conhece do nosso cotidiano. Exemplo 7. Posso pensar, por exemplo, em relacionar os reais com os complexos. Pega um número real qualquer x e relaciona eles nos complexos, por exemplo, com quem? Sei lá, com x mais xi, em que i é raiz de menos 1. Não sei se você já conhece o conjunto dos complexos, se não conhece, não tem problema. Isso aqui é meramente um exemplo, tá? Mas é uma forma de relacionar um número nos reais com um número nos complexos, por exemplo. Tá bom? Foi só um exemplo. Então, pessoal, vocês vejam que a gente trabalha muito com funções, você já deve estar tendo seu curso de cálculo 1, e lá no seu curso de cálculo 1 você deve estar tratando com um monte de funções. Só que lá no cálculo 1, geralmente você trabalha com funções de variável real em variável real. Lá no seu cálculo 1, geralmente o seu domínio é um subconjunto dos reais e o seu contradomínio são os próprios reais. Né? É assim que a gente trabalha lá no cálculo 1. E aí você tem um monte de funções, as funções afins e as quadráticas, mas você também tem funções polinomiais, você tem logaritmo, você tem exponencial, você tem raiz, você tem um monte de função modular, você tem um monte de funções que você trabalha e que você usa bastante lá no cálculo 1. Tá? Então são exemplos. De novo, chamando a atenção para você que lá no cálculo você geralmente trabalha com funções cujo domínio é um subconjunto dos reais e cujo contradomínio são os reais. Isso que você faz no cálculo 1. Lá na frente, no seu cálculo 3, provavelmente, você vai trabalhar inclusive em outros conjuntos, mas dentro dos reais também, R2, R3, que são espaços maiores, enfim. Tá? Mas é tudo no mundo dos reais, o contexto do cálculo. Aqui, o que eu estou fazendo aqui agora é muito mais geral do que isso. Tá bom? Bom, e cientes disso, vamos avançar um pouquinho, uma nova definição. Vamos definir aqui, pessoal, dois conceitos, espero que você já tenha ouvido falar sobre eles na escola, que é o conceito de função injetora e o conceito de função sobrejetora, tá? Um de cada vez. Primeiro, o que é uma função injetora ou injetiva, tá? Tem hora que eu falo injetora, tem hora que eu falo injetiva, tanto faz os termos, tá? Seja f uma função de a em b quaisquer a e b, então qualquer função. A gente fala que a função ela é injetora ou injetiva se não acontecer aquele caso em que um elemento ele é a imagem de dois diferentes pela função. Ou seja, quando não acontecer o seguinte, uma função ela é injetora quando não acontecer o seguinte, quando dado um elemento no contradomínio, não existem dois elementos distintos no domínio que vão nele. Tá certo? Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso. Quando não acontecer isso, a gente fala que a função é injetora. Difícil, né? A gente define como se fosse a negação de uma situação. É difícil de entender isso. Então, função injetora é quando nenhum elemento do contradomínio ele vem de dois distintos do domínio. Como é que a gente fala isso? Vamos lá. F é injetora se não há elementos do contradomínio relacionados a dois ou mais do domínio. O que isso significa? Significa que se você pegou um elemento qualquer aqui, que a gente pode falar que é o f de x1, e eu estou supondo que ele é um f de um x2 também, não pode acontecer do x1 e do x2 serem diferentes. Para ser injetora,
os dois elementos têm que ser a mesma coisa, um teria que estar em cima do outro, ser o mesmo elemento. Então, pessoal, guarda essa informação. A definição formal de injetora, essa é a noção intuitiva, claro, é a mesma coisa, mas a noção formal para você usar nas demonstrações, nas coisas todas que você vai precisar, a definição formal é essa daqui. Dados quaisquer elementos no domínio, se a imagem deles for igual, ou seja, f de x1 igual a f de x2, então, tá vendo? Então x1 é igual a x2. É como se você pudesse cortar o f. Tá? A função injetora é onde você pode fazer isso, quer dizer, você pode cortar o f. Só pode isso em função injetora, tá bom? Então, função injetora é bem isso. Você tem a f de x1 igual a f de x2, você cancela o f e tem x1 igual a x2. Isso é função injetora. Ou seja, repetindo mais uma vez para ver se fica na cabeça, não acontece isso aqui. Não acontece de, dado um elemento no contradomínio, ter dois distintos no domínio que foram nele. Não acontece de um elemento receber duas flechadas ou mais no contradomínio. Tá certo? Então, todo mundo no contradomínio recebeu no máximo uma flechinha. Pode não ter recebido flechada, mas recebeu no máximo uma flechada. Tá? Então, uma função injetora, se eu tivesse que desenhar uma aleatória aqui, como é que seria? Eu podia pensar assim, aqui está o A, aqui está o B, eu poderia ficar pensando assim, esse foi nesse, esse foi nesse, esse foi nesse. Tinha mais gente aqui que não recebeu flechada, não tem problema nenhum, mas vejam que ninguém recebeu mais do que uma flechada. Esse não recebeu nenhuma, esse recebeu uma, não teve ninguém que se relacionou com dois. Então, esse é um exemplo, é um desenho de uma função injetora, tá bom? Quando que ela deixaria de ser? Se tivesse um novo elemento aqui que fosse um repetido. Aí já deixaria de ser injetora. Ficou claro? Mas guarda também essa informação, essa definição. É assim que você vai demonstrar que uma função é injetora. Se eu pedir para você mostrar que uma função é injetora, você tem que fazer isso. Pegar dois elementos do domínio, assumir que a imagem deles é igual e mostrar que os elementos em si são iguais. Tá bom? Então aqui está uma figura para você lembrar. Lembre-se, função injetora, os elementos no contradomínio deve ter recebido no máximo uma flechada. Ou não recebeu ou recebeu uma só. Tá bom? Vamos fazer um exemplo. Agora nós vamos demonstrar de fato uma função injetora. Então, pega uma função cujo domínio está nos inteiros e o contradomínio também. Definida pela seguinte regra. Veja, domínio, contradomínio, lei. São três coisas que definem uma função. Domínio inteiros, contradomínio inteiros, lei, f de x igual a 2x. Você vai pegar um elemento nos inteiros e vai mandar ele no dobro dele. Tá certo? Esse é um exemplo de função injetora. Se você quisesse desenhar, seria até legal, né? Porque os inteiros, pessoal, são o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e tem mais, né? São todos negativos, todos positivos. E você está mandando em quem segundo essa função? O 0 você vai mandar no dobro dele. O dobro do 0 é 0. O 1 você vai mandar no dobro dele. Quem que é o dobro do 1? É o 2. O 2 você vai mandar no dobro, que é o 4. O menos 1 você vai mandar no dobro, que é o menos 2. O menos 2 você vai mandar no dobro, que é o menos 4. Tá ok? E não tem problema que ficou gente no contradomínio tipo 1, tipo 3, tipo menos 1, menos 3. Não me importa que tenha ficado gente no contradomínio que não recebeu flechada. Não importa. O que importa é que todo mundo no contradomínio, veja, recebeu apenas uma ou nenhuma flechada. Não tem ninguém que recebeu duas flechadas. Isso a gente vê, né? É visual pra gente, mas nós precisamos demonstrar. E como é que demonstra isso? Com aquela frase que eu acabei de falar para vocês. Pega dois elementos, você pode chamar de XY se preferir, tá? Pega dois elementos no domínio, assume que a imagem deles é a mesma, f de x igual a f de y, e faz alguma coisa para demonstrar que x é igual a y. Por exemplo, olha só, pega dois elementos quaisquer, aqui eu vou chamar de x1 e x2, pega dois elementos x1 e x2 nos inteiros, assume que a imagem deles é igual. Tá bom. O que significa f de x1 significa 2x1. F de x2 significa 2x2. Tá certo? Mas veja que você tem 2 dos dois lados. Você pode cancelar o 2 e aí fica x1 igual a x2. Pronto. Mostramos. Pegamos dois elementos quaisquer nos inteiros, assumimos isso, chegamos nisso. Pronto, a função é injetora. É assim que você demonstra que uma função é injetora. F de x igual a f de x igual a f de y, mostra que x igual a y. Tá certo? Exemplo 9. O exemplo, na verdade, o 9 é um contra-exemplo. A função f definida dos reais nos reais que pega qualquer número x e leva no x quadrado. Esse é um exemplo de função que não é injetora. Por quê? Por que que f de x igual a x quadrado não é injetora?
Para não ser injetora, tem que ter, então, alguém no contradomínio que foi relacionado com 2 do domínio? Existe. Pega o 1 e o menos 1, pessoal. Qual que é a imagem do 1? Se você trocar o x por 1, fica f de 1. f de 1 é o quê? f de 1, a gente escreve assim, né? Troca o x por 1, fica 1 ao quadrado, que é 1. E olha o que acontece com f do menos 1. O f do menos 1 pega o menos 1 e eleva ao quadrado. Tem que usar parênteses porque o menos vem junto com o elemento. Menos 1 ao quadrado também é 1. Vejam, deu o mesmo resultado. O 1 e o menos 1, o menos 1 e o 1 são elementos no domínio que são diferentes, claramente. Um é negativo, outro é positivo, são elementos diferentes, mas os dois acabam mandando flechada no mesmo lugar. Os dois acabam indo no 1. E quando isso acontece, não pode ser injetora. Isso é um caso de uma função que não é injetora. Tá claro? E aí você tem que pegar alguns exercícios para tentar mostrar quando uma função é injetora usando aquela táticazinha que eu acabei de falar para vocês. Bom. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que nós chamamos de função sobrejetora ou sobrejetiva. Então, seja f de a em b uma função qualquer, a gente fala que uma função ela é sobrejetora ou sobrejetiva se não acontecer o seguinte. Vou de novo tentar explicar com um desenho. De novo, não pode acontecer uma coisa. Lembra que para ser função, não tem problema que os elementos no contradomínio sobrem. Ou seja, que sobrem elementos no contradomínio que não receberam flechada de ninguém. Não tem problema. Para definir função não tem problema. Mas, quando isso acontecer, eu falo que a função... Isso aqui é um exemplo de uma função que a gente fala que não é sobrejetora. Função sobrejetora, eu não quero que aconteça isso. Eu não quero que sobrem elementos no contradomínio sem flechada. Não quero que sobrem elementos no contradomínio que não se relacionaram com ninguém. Então, repetindo, tentando dizer de uma forma mais formal. Uma função é sobrejetora se todo elemento do contradomínio, todo mundo do contradomínio, está relacionado com alguém do domínio. Nessa figura que eu fiz, esse não está. Esse aqui não veio de ninguém no domínio, então está fora. Isso aqui não é um exemplo de função sobrejetora. Eu não quero que aconteça isso. Então, função sobrejetora, dado qualquer elemento no contradomínio, existe alguém sim que vem nele. Existe alguém sim que vem nele. Tá certo? Isso é um exemplo, isso sim é uma função sobrejetora. Dizendo em termos de símbolo, que é também importante, o que significa ser sobrejetora? Significa o seguinte, vou até fazer com o desenho o que está escrito nessa frase aí. Domínio A contra domínio B. Ser sobrejetora significa, dado qualquer elemento y aqui no contradomínio, existe alguém no domínio que foi nele através da função. Ou seja, o y é o f de alguém no domínio. Que significa ser sobrejetora? Dado qualquer elemento lá no contradomínio, existe alguém no domínio cuja imagem da função nesse elemento x seja y. Tá certo? Então isso é sua sobrejetora. Então, repetindo. Lembra que para ser função não tem problema que no contradomínio sobre gente. Não tem problema que no contradomínio o mesmo elemento receba 2 flechadas ou mais. Só que, se todo elemento do contradomínio receber no máximo uma flechada, eu falo que a função é injetora. Se todo elemento do contradomínio recebeu alguma flechada, eu falo que ela é sobrejetora. Tá vendo? São 2 nomes que a gente precisa saber, 2 características. Então, vejam só. Este é um exemplo de uma função sobrejetora. Vejam que todo mundo no contradomínio recebeu uma flechada, tinha 2 elementos no contradomínio e todos eles foram relacionados com alguém. Não tem problema que alguém tenha recebido 2 flechadas. O fato desse cara não ter recebido 2 flechadas só não deixa que essa função seja injetora. Mas sobrejetora ela é. Não sobrou ninguém no contradomínio sem flechada, então ela é sobrejetora. Não ficou ninguém solteiro do lado de cá. Tá bom? Bom. Exemplo 10. Vamos entender, então, vamos tentar primeiro entender como é que a gente demonstra, como é que a gente usa que uma função é de fato sobrejetora. Pega a função com domínio nos reais e com contradomínio nos reais positivo. Reais positivos é do 0 para frente, incluindo o 0, tá bom? Bom,
definida da seguinte forma: f de x igual a x quadrado. É a função quadrática mais comum que a gente conhece, a função de segundo grau mais comum que a gente conhece. Pega o x e manda ele no quadrado dele. F de 0 é 0 ao quadrado, que é 0, f de 2 é 2 ao quadrado, que é 4, f de 3 é 9, f de 4 é 16, assim por diante. Esse é um exemplo de função sobrejetora. Todo mundo no contradomínio, observem quem é o contradomínio. O contradomínio são os reais positivos, ou seja, todos os reais positivos são mandados em alguém por essa função. Isso é ser sobrejetora. Por quê? Para demonstrar o que a gente tem que fazer? Pegar um elemento qualquer no contradomínio, então a gente pega um y qualquer no contradomínio, chamamos ele aqui, ó, y no contradomínio, significa que o y é maior ou igual a 0, e nós temos que encontrar um x. Aqui, geralmente, eu posso tentar dizer quem é esse x. Então, eu penso assim, por que eu descobri que era esse cara? Eu penso assim, foi me dado o y, né? Esse cara eu conheço. Eu quero ver se eu encontro um x tal que o f de x é y. Aí eu penso, o que a função faz com um x que não sei se existe ou não? Manda no quadrado, né? Aí eu penso, será que tem como eu tirar esse quadrado daqui? Eu não sei se você se lembra, mas você pode. Para tirar um quadrado, você tem que extrair raiz quadrada do outro lado, ou mais ou menos. Na verdade, tirar quadrado não é só tirar raiz, é tirar mais ou menos. Tá? Teria duas opções, mas acontece que aqui o nosso contradomínio, ou melhor, o que importa é que um dos dois sirva. E aí eu peguei um exemplo, o x igual a raiz de y. Se eu pegar o x igual a raiz de y, olha o que acontece quando você substitui o x por raiz de y na função. Ó, troca o x por raiz de y. Já fiz a conta aqui no rascunho, você vai ver que vai dar certo, né? F de raiz de y, o que acontece? Troca lá na função, no lugar de x põe raiz de y ao quadrado, quadrado com raiz fica y. Moral da história, peguei um elemento qualquer no contradomínio, y, exibi um elemento no domínio, isso aqui é um número real no domínio, tal que f de x igual a y. Pronto, ela é sobrejetora. Tá? Então, dado um elemento aqui, existe alguém que vai nele. E agora o exemplo 11, na verdade, um contra-exemplo de algo que não é sobrejetora, uma função que não é sobrejetora. Aquela que eu fiz o desenho para vocês agora há pouco. A função que tem domínio nos inteiros. Em contradomínio nos inteiros, vejam, tá? Estou dizendo, olha, inteiro nos inteiros, definido por cada elemento inteiro você manda no dobro dele, e essa função não é sobrejetora. Por quê? Porque existe alguém no contradomínio, por exemplo, quem será que existe no contradomínio que não é atingido por isso aqui? A gente tinha feito até o desenho, né? Só os pares são atingidos. Existe, por exemplo, o x igual a 1. Poxa, quem vai no 1? Dado o y igual a 1 no contradomínio, qual é o x tal que f de x, ou seja, 2x é igual a 1? Alguém vai falar assim, esse x teria que ser meio, né? Mas meio não está nos inteiros, meio não está nesse domínio, estaria em outro. Tá bom? Então essa função não é sobrejetora, ficou gente sobrando no contradomínio. Tá claro, pessoal? Então espero que tenha ficado bem claro para você esse conceito de função injetora e função sobrejetora. Se você entendeu bem isso, agora essa definição vai ser de boinha. O que é uma função bijetora objetiva? Então, seja f uma função qualquer de a em b, uma função ela é bijetora se ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. Então, o que isso significa? Ser injetora significa que todo mundo do contradomínio recebeu no máximo uma flechada, recebeu 0 ou uma flechada. Ser sobrejetora significa dizer que todo mundo recebeu pelo menos uma flechada. Entendeu? Ser injetora significa que todo mundo recebeu 0 ou uma flechada, menor ou igual a 1. Ser sobrejetora significa dizer que todo mundo recebeu de uma ou mais flechadas. E eu quero que seja duas coisas, ou seja, tenha recebido no máximo uma e pelo menos uma. Ou seja, quantas flechadas recebeu? Uma. Se eu juntar as duas, se for as duas, nós temos o que nós chamamos de bijetora. Que significa isso, então? Todo mundo do contradomínio recebeu exatamente uma flechada. Ninguém ficou sem receber flechada e ninguém recebeu duas. Todo mundo do contradomínio só está relacionado com um. Todo mundo do contradomínio se relaciona com um e apenas um do domínio. Dito de forma simbólica, dado qualquer elemento do domínio, existe um único, olha o símbolo de único, existe um único elemento no domínio, x, que foi nele, f de x igual a y. Tá claro? Existe um único elemento do domínio que foi nele. Isso é ser bijetora.
Então, lembra o que é injetora, lembra da definição lá, inclusive aquela definição simbólica, lembra o que é ser sobrejetora e agora, sabendo as duas, o que é ser bijetora. Ser bijetora é ser as duas coisas, ser injetora e sobrejetora. Pessoal, ser bijetora é basicamente dizer o seguinte: cada elemento do domínio está conectado com alguém do contradomínio e esse alguém é único. É como se você estivesse fazendo os parzinhos bonitinhos. Todo mundo tem casal bem definido, assim, sabe? Tá todo mundo perfeitinho na história, assim. Ou seja, olha só esse desenho. X1 se relaciona com Y3, X2 com Y1, X3 com Y2, veja que todo mundo relacionado com um só. Então tá bonitinho os parzinhos, você conseguiu formar parzinhos bonitinhos. Tá? Então, ser bijetora, a função que é bijetora, ela tem esses parzinhos muito bem determinados. Por exemplo, se eu pensar na função com domínio nos reais e contradomínio nos reais, dada por f de x igual a x ao cubo. Essa é uma função que você pode usar lá no seu cálculo 1. Tá? É a função polinomial x ao cubo. Essa é uma função bijetora. O que é ser uma... Vamos demonstrar que ela é bijetora. O que é ser uma função bijetora? Bijetora significa ser injetora e sobrejetora. Então, temos que demonstrar duas coisas. Vamos primeiro mostrar que ela é injetora. Como é que demonstra que uma função é injetora? Você pega dois elementos no domínio, quaisquer, supõe que a imagem deles pela função seja igual e mostra que os elementos são iguais. Então, assume f de x1 igual a f de x2. O que significa isso? Troca na função, significa x1 ao cubo igual a x2 ao cubo. A função não pega o elemento e manda no cubo dele? Está aqui. Agora, pessoal, extrai raiz cúbica dos dois lados. Fica assim. Extrair raiz cúbica do cubo, cancelo 3 com 3, sobra x1, cancelo 3 com 3, sobra x2. Você não poderia cortar isso aqui se fosse 2, tá? Essa propriedade que eu falei de cortar o 3 com o 3 só vale porque esses números que aparecem aqui são ímpares. Se fossem pares, eu não poderia fazer isso. Tá bom? Então, olha que legal. Dados os dois elementos, se a imagem deles for a mesma, então os elementos são os mesmos. Isso é exatamente a definição de ser injetora. Essa função, portanto, é injetora. Ok? A gente quer mostrar que ela é bijetora. Para ela ser bijetora, tem mais uma coisa, tem que ser sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Para ser sobrejetora, eu preciso pegar um elemento do domínio, do contradomínio qualquer, pega um y qualquer no contradomínio, e tem que mostrar que tem alguém do domínio que vai nele. Quem será? E aí eu posso fazer um rascunho, né? Sempre assim, pessoal, para tentar achar essa sobrejetora. Eu penso assim, poxa, eu peguei um y qualquer, então esse aqui foi me dado. Será que existe um x tal que f de x é y? Tem que mostrar se esse cara existe. Bom, f de x, por definição, é x ao cubo. Então, se esse x existir, ele tem que satisfazer essa propriedade de ao cubo ser y. Ou seja, se eu extrair raiz cúbica dos dois lados, esse cara tem que ser quem? O raiz cúbica de y. Então, dado um y qualquer, eu vejo que existe um x. Quem é ele? O raiz cúbica de y. Tal que quando eu faço f de x, vamos ver que, se vai dar realmente y no final. F de x é, na verdade, f de raiz cúbica de y. Então, substitui lá no x ao cubo, raiz cúbica de y. Raiz cúbica ao cubo, você cancela os 3, sobra y. Ou seja, dado alguém qualquer no contradomínio, existe alguém no domínio, tal que f de x, esse alguém, né, que é o x, f desse x dá o y. Então, conclusão, a função é injetora, a função é sobrejetora, portanto, a função é bijetora. Só para observar para vocês, nós vimos algumas funções antes desse exemplo 12, como, por exemplo, f de x igual a 2x. 2x era uma função injetora, mas não era sobrejetora, então não era bijetora. Nós vimos a x². A x² era sobrejetora, mas não era injetora, né? Tá? Então não era bijetora também. Essa foi uma função que nós vimos, essa que é a primeira que eu comento aqui especificamente, que é uma função que tem as duas propriedades. Tá bom? Bom, sabendo disso, pessoal, vamos para mais uma definição do que são funções iguais. O que são duas funções iguais? Parece óbvio, né? Mas eu não sei se é tão óbvio assim. Pega duas funções, uma definida num domínio A e contradomínio no B, outra função g definida no domínio C e contradomínio D. A gente fala que f é igual a g, e a gente denota assim, né? F é igual a g se elas forem a mesma coisa. Lembra que nós precisávamos de três coisas para definir uma função? Domínio, contradomínio e lei.
Então, se essas três coincidirem, as funções são iguais. Se o domínio for o mesmo, o contradomínio for o mesmo e a lei for a mesma, então as funções são iguais. As funções são iguais, então, se o domínio for o mesmo, se o A for igual ao C, se o contradomínio for o mesmo, se o B for igual ao D, e se a lei for a mesma, a forma de associar cada x for a mesma, f de x igual a g de x para todo x. A gente pode ser levado erroneamente a achar que duas funções são iguais só porque a lei é a mesma. Mas eu tenho que tomar cuidado, o domínio e o contradomínio também tem que ser iguais, senão as funções não são as mesmas. Tá? Por exemplo, vamos lá. Olha que interessante este exemplo 13, para a gente cair do cavalo mesmo. Essa função f está definida nos reais e tem contradomínio nos reais. Domínio real, contradomínio real. E a função g, eu deixei o contradomínio como sendo os reais, mas eu mudei o domínio. Ao invés de pegar todos os reais no domínio, eu peguei só os números inteiros. Eu defini a f como sendo f de x igual a 2x. A imagem do x é 2x. E eu defini a função g como sendo g de x igual a 2x. Olhando para a fórmula, olhando para a lei das funções, você já podia pensar assim, poxa, essas funções são iguais. Uma dá o dobro do elemento, a outra também. Só que essas funções não são iguais. Por que elas não são iguais? Porque o domínio é diferente. Uma está definida nos inteiros, outra está definida nos reais. A função f consegue me dizer quem é o f de π, mas a g não consegue me dizer quem é o g de π, por exemplo. Tá? Então essas funções, por mais que elas tenham as mesmas leis e os mesmos contradomínios, elas não têm o mesmo domínio, então elas não podem ser iguais. A única coisa igual delas é a lei e o contradomínio, claro, mas principalmente a lei. Mas as funções em si não são iguais. Tá certo isso? Bom, então vamos para a nossa próxima definição, que é a definição de função composta. Tá? Função composta é uma definição bastante importante da teoria de funções. Pega duas funções, f, definida de um domínio A num contradomínio B, e pega uma segunda função g, que é definida em B e contradomínio C. Chamo a atenção para você o seguinte, o contradomínio da f e o domínio da g são os mesmos, tá bom? A gente fala que a gente, aliás, pode construir a partir dessas duas uma terceira função, agora definida em A e com contradomínio em C, domínio em A e contradomínio em C, como essa daqui. A gente define uma nova função que nós chamamos de função composta de G com F, a gente denota assim, G bola F, com a seguinte propriedade, com a seguinte lei de definição. A gente define G bola F, a gente fala assim, né? G bola F, G composta com F de X como sendo a G calculada no F de X. Olhando para isso aqui parece um monte de símbolos e do jeito que eu expliquei também não deve ter ficado bom, mas eu vou usar uma figura para deixar claro para vocês o que está acontecendo. Aqui, pessoal, temos três conjuntos, A, B e C. E aí vejam só, a função f pega elementos do A e leva em elementos do B. Então, pega qualquer elemento x e leva no f de x no B, não é? E o que a função g faz? A g pega elementos do B e leva em C. Então, ela pega, por exemplo, o f de x e leva no g do f de x. Então, a função que faz essa conexão direto do x no g de f de x é uma função que liga o A no C. É uma função que faz o caminho direto. Essa função é a composta. Ficou claro? Então, olha, só de novo, A, B e C. São três conjuntos. E aí, pessoal, eu peguei um elemento qualquer aqui em A. É claro que ele é mandado num elemento em B pela F. E esse elemento é mandado num terceiro através da G. Então, G do F de X. Tá bom? Fazer o caminho direto, sair daqui e chegar aqui direto, é o que a composta faz. Então, a composta sai do A, ignora a existência do B e chega direto em C. Ela pega o X e ela manda no G do F do X. Olha, ela manda o X no G do F de X. E aí a gente denota assim, G bola F de X. G composta com F nesta ordem. Nesta ordem. Primeiro a F que está pertinho do X, né? Primeiro a gente aplica a F e depois a gente vem com a G e fecha a história. Isso é função composta. Quer ver? Vamos fazer um exemplo?
Pega, por exemplo, duas funções de R em R. Então, quem são os domínios nesse exemplo 14? Reais, reais, reais. Todo mundo nos reais, é o mesmo conjunto, tá? Uma é definida, a primeira é definida como sendo f de x igual a 2x e a segunda como sendo g de x igual a x ao cubo. Vamos definir as compostas? Só que, pessoal, eu fiz g bola f. Como os conjuntos são os mesmos, eu posso fazer f bola g também. F composta com g também, trocar a ordem. Mas vocês vão perceber que nem sempre é a mesma coisa. Vamos lá. Pessoal, como é que a gente define g bola f de x? Essa é uma terceira função, que sai dos reais e chega nos reais, domina os reais e chega nos reais. Qual que é a lei dela? Vamos ver. G bola f de x, nós definimos assim, sempre assim. G de f de x. Pessoal, eu estou olhando aqui. A g está calculada na f de x. O que a função g faz com quem está dentro aqui desse argumento? Dentro aqui dos parênteses. A função g pega esse elemento e leva no cubo dele. Então, essa função pega o f de x e leva no cubo dele. E por fim eu vejo, mas aqui eu tenho f de x. O que a f faz com o x? Leva no dobro dele. Cuidado com o uso do parênteses, porque olha, é o f de x todo que está ao cubo. F de x vale 2x. Isso aqui é 2x elevado ao cubo. 2x ao cubo é 2 ao cubo, x ao cubo. 8x ao cubo. Tá certo? Então, observa só, pessoal, o que é a g bola f de x? É uma função que sai dos reais nos reais. A imagem dela é o quê? 8x ao cubo. Agora, vamos ver o que acontece quando eu faço o contrário. F bola g. F bola g de x significa calcular a f na g de x. Olha a diferença. Aqui eu calculava a g na f. Aqui a f na g. Então, f bola g é f de g de x. Primeiro eu vou para f. A f que está fazendo alguma coisa. A f está pegando o que está aqui dentro, ou seja, g de x, e ela faz o que com esse carinha aqui dentro? Manda no dobro dele. Então, a função f pega o que está aqui dentro e manda no dobro dele, 2g de x. Tá bom, mas aqui tem o g de x. O g faz o que com esse x que está aqui dentro? Manda no cubo dele, 2x ao cubo. Olha que interessante. G bola f de x dá 8x ao cubo. F bola g de x dá 2x ao cubo. Vejam claramente que não é a mesma função. Uma manda em 8 vezes o cubo, a outra manda em 2 vezes o cubo. São claramente funções distintas. G bola f e f bola g nem sempre são as mesmas funções. Na verdade, às vezes você consegue definir a g bola f, mas não consegue definir a f bola g ou vice-versa. Tá? Cada caso é um caso. Mais um exemplo? Pega a função f definida do 0, 1 nos inteiros. Essa aqui eu vou até escrever, vou fazer até o desenho aqui. Quem que é o conjunto A? O conjunto na qual a função f está definida é o conjunto que tem somente dois elementos, o 0 e o 1. Ok? E quem é o contradomínio da f? O contradomínio da f é o conjunto dos inteiros. Então, os inteiros, 0, menos 1, menos 2, 1, 2, assim por diante, tá? Então, essa é a função f. Agora, eu pego uma outra, e como é que ela pega um elemento aqui e manda aqui? Através da lei 3x mais 1. Pega uma outra função, agora g, que sai dos inteiros e vai nos inteiros. Então, o terceiro conjunto está nos inteiros, tá? De novo, então, os inteiros é o 0, é o menos 1, é o 1, é o menos 2, é o 2, assim por diante, tá bom? Só que como é que ela relaciona esse elemento aqui com o daqui? Ela pega o x e manda no x quadrado. Então, aqui a f pega um elemento e manda no 3x mais 1, e aqui ela pega um elemento e manda no quadrado. Vejam, será que eu posso definir a função que sai de cá e chega direto aqui? Sim. Que função é essa? É a função, primeiro eu aplico a f, depois a g. Eu posso definir a g bola f, tá vendo? A g vem depois. Vir depois aqui na forma de escrever é sempre à esquerda, né? Posso definir a g bola f. Olha só, vamos ver? O que é a g bola f? Por definição é o quê? É o g do f de x. O que a g faz com a f de x? Manda no quadrado, então f de x ao quadrado. O que a f faz com o x que está aqui dentro? Manda no 3x mais 1. Então, olha, a g bola f de x é 3x mais 1 ao quadrado. Tá? Observem essa expressão. G de f de x é 3x mais 1 ao quadrado. Aliás, o domínio dessa função só tem dois elementos. Eu consigo calcular o valor da função nos dois. Olha, g bola f do 0. Substitui o x por 0. 3 vezes 0 mais 1 ao quadrado é 1. Posso calcular no outro elemento, que é 1. Então, olha só.
Vou até fazer esse desenho aqui. G bola F do 0 vai no 1. Então a G bola F conecta o 0 no 1. E G bola F do 1 substitui por 1 aqui. 3 vezes 1 mais 1, 4 ao quadrado, 16. O 1 vai ser elevado no 16, que não está aparecendo na minha figura, mas está aqui nos inteiros em algum lugar. Só tem esses dois. Não tem mais ninguém para mandar flechada. Né? Então olha que legal. Essa função só manda o 0 no 1 e 1 no 16. Todo o resto é à toa. Neste exemplo. Porque o domínio só tem dois elementos. Porém, eu não consigo fazer o contrário. Eu não consigo sair daqui e chegar aqui. Eu não consigo fazer F bola G. Ter calculado primeiro a G e depois a F. Por quê? Porque para fazer a composição, o domínio e o contradomínio das funções são os mesmos. Na hora de voltar, o domínio passa a ser isso aqui, o contradomínio isso aqui, e aí, pessoal, não vai dar para fazer o caminho de volta, já que esse 0,1 não está contido aqui dentro. Tá bom? Então, vejam, a função composta F bola G não pode ser definida. Eu não consigo fazer essa definição. Não faz sentido, tá bom? Mais um exemplo. Pega como exemplo, de fato, F como sendo uma função com domínio nos reais e contradomínio nos reais positivo, e G, uma função com domínio nos reais positivos e contradomínio nos reais positivos. A F eu defino como x², a G como raiz de x. Tá vendo? O que a raiz faz? A raiz desfaz o que o quadrado faz, é mais ou menos assim, né? Uma vem para destruir a outra. Isso é legal. Vamos calcular a F bola G e a G bola F? O que é a G bola F? G bola F, por definição, é a G calculada na F de x. Ou seja, o que a G faz? Tira a raiz quadrada disso que está aqui dentro. Tá, e aqui de dentro tem o F de x, que é o x². Raiz quadrada de x² é módulo de x. Pessoal. Raiz quadrada de x² não é x, não é só cortar. Há uma diferença, não sei se você já parou para pensar nisso, mas raiz quadrada de x² não é x. É módulo de x. Afinal de contas, pessoal, quanto é, por exemplo, raiz quadrada de menos 1 ao quadrado? Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1. Uai, se eu pudesse cortar, teria saído menos 1. Como é que sai menos 1 numa raiz? Não pode, né? Então, pessoal, raiz quadrada de x² não é só cortar. É cortar, mas vira módulo. Diferentemente disso aqui, ó. Raiz de x ao quadrado, isso sim é x. Olha que diferente. O quadrado fora, tudo bem, sai x. O quadrado dentro sai módulo de x. Aqui tudo bem, sai só x. Tem diferença. Bom, moral da história é que aqui saiu o módulo de x. Acontece, pessoal, que eu estou tomando o x aqui nos reais. Bom, tá certo. É só isso, tá? É só isso. Tem um errinho aqui, Aqui não tem nada depois do igual, tá, pessoal? É só isso. G bola F de x é módulo de x. Depois eu vou comentar com vocês por que tem esse erro. Eu acho que eu pensei numa coisa e escrevi outra, mas vamos lá. G bola F de x é módulo de x. Só isso, tá? Esquece isso aqui, isso não é verdade. O que é F bola G? F bola G, vamos fazer o outro, né? F bola G é calcular F na G. Calcular F na G é pegar, então, o G de x e elevar ao quadrado. É o que a F faz. E o que a G faz com o que está lá dentro? Calcula a raiz quadrada. E como eu disse para vocês, raiz quadrada ao quadrado, isso sim é cancelar e vira x. Tá bom? Então, pessoal, observem que a função não tem esse igual a x, tá? Não tem esse igual a x aqui. A G bola F é isso aqui e a F bola G de x é x. Elas até parecem iguais, né? Tá errado. De novo, eu chamei a atenção para vocês que aqui não é igual a x. Elas até parecem iguais, mas elas não são iguais. Primeiro, porque realmente a lei não deu igual, eu tinha escrito errado aqui. E segundo, porque o domínio de uma são os reais, o domínio da outra são os reais positivos. Se o domínio fosse a mesma coisa e as duas terminassem em x, ok. Vejam então que se eu definir a f dos reais positivos para frente, reais positivos, eu só podia usar os x positivos. Aí módulo de número positivo é ele mesmo, aí seria verdade. E aí as duas seriam iguais. G bola F e F bola G. Esse caso da F bola G ser igual a G bola F, ele é muito interessante. Ele é muito interessante. Porque F bola G são iguais, dá exatamente a impressão deste exemplo, em que a raiz quadrada e o quadrado,
um faz o que o outro, um desfaz o que o outro fez e vice-versa. Então, pessoal, isso nos dá a ideia de função inversa, que é o que vai vir a seguir, no nosso, aqui na nossa aula. Vamos lá. Antes disso, eu vou fazer duas proposições, rapidinho. Me permitem ser rápido nessa demonstração. Eu acho até que se for muito rápido, acho que você deveria pausar e tentar você mesmo fazer, porque eu acho que vocês têm condições de tentar fazer essas proposições que vêm a seguir. Primeiro, se eu tenho duas funções injetoras, a composta delas também é injetora. Olha que legal, composta de injetoras é injetora. Vamos demonstrar isso? Para demonstrar que uma função é injetora, ou seja, eu quero demonstrar que a composta é injetora, eu tenho que pegar dois elementos no domínio, assumir que a imagem deles é igual, então tá ali, ó, pega dois elementos no domínio da composta. Estou assumindo que g bola f de x1 é igual a g bola f de x2. Tem que mostrar que x1 é igual a x2, certo? Sempre assim para mostrar injetividade. Bom, o que significa g bola f de x1? Significa g calculado na f de x1. O que significa g bola f de x2? Significa g calculada na f de x2. Acontece, pessoal, que a função g, por hipótese, é injetora. Quando a função é injetora, eu posso cortar o g. Fica só f de x1 igual a f de x2. Quando a função é injetora, se eu tenho dois elementos que têm a mesma imagem, é porque esses elementos são os mesmos, ou seja, o f de x1 é igual a f de x2. Acontece que também, por hipótese, a f é injetora também. E aqui eu tenho f de x1 igual a f de x2, mas a f também é injetora. O fato da f de ser injetora me permite cortar essa f. Quer dizer, se eu tenho dois elementos cuja imagem é a mesma, é porque esses elementos são os mesmos, portanto, x1 é igual a x2. Nós partimos de g bola f de x1 igual a g bola f de x2, nós concluímos que x1 é igual a x2. Conclusão, a g bola f é injetora. Composta de injetoras é injetora. Legal, né? Será que o mesmo acontece com sobrejetoras? Se eu tenho duas funções f e g sobrejetoras, será que a composta também é sobrejetora? Sim, esse é o conteúdo da proposição 2. Se eu tenho f de a em b e g de b em c que são sobrejetoras as duas, então a composta também é. Como é que mostra que uma função é sobrejetora? Eu quero mostrar que a g bola f é sobrejetora. Eu pego alguém no contradomínio dela, o contradomínio da g bola f é c. Então, pega um elemento qualquer no contradomínio dela. Vejam, o contradomínio da g bola f é também o contradomínio da g. Eu vou ter que fazer um desenho aqui para você não ficar bravo comigo. Ó, aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C. Quem vai do A no B é a função f, quem vai do B no C é a função g. Eu quero fazer uma conclusão sobre a g bola f. A g bola f, ela sai daqui e chega aqui. Eu quero, dado um elemento qualquer aqui no contradomínio, eu quero mostrar que tem um x aqui que vai nele, tá certo? Mas observem só, vou fazendo no desenho e você pode ir acompanhando também aí no texto. Eu peguei um elemento qualquer no contradomínio. O fato da g ser sobrejetora me permite dizer que tem alguém aqui no domínio da g, ou seja, no B, que vai nele. Vou chamar esse elemento de z. Existe alguém que vai nele. O fato da g ser sobrejetora. Tá claro? Então, existe alguém tal que, olha, o g de z é y. Mas o z está no contradomínio da f. E a f também é sobrejetora por hipótese. Então, como a f... Está errado o texto aqui, tá, pessoal? Como a f é sobrejetora, aqui é sobrejetora, tá? Como a f é sobrejetora e o z está no contradomínio da f, então existe algum x aqui no domínio que vai nele. Então, existe alguém aqui tal que f de x é igual a z. Ok? F de x igual a z. Então, vocês viram que eu fui caminhando de frente para trás, né? Da direita para a esquerda. Peguei um elemento aqui, pelo fato da g ser injetora, achei alguém aqui que vai nele. Pelo fato da f ser sobrejetora, achei alguém aqui que vai nele. O que vocês acham que eu vou fazer agora? Eu tenho que mandar alguém daqui lá? O que eu vou fazer? Vou mostrar que é esse caminho mesmo, que é esse x que vai naquele y. Bem óbvio, né? Olha só, vamos ver o que acontece. Vamos calcular g bola f nesse x que eu acabei de mostrar. G bola f do x é o quê? É a g da f de x. Acontece que f de x é z, então fica g de z.
E o que a G faz com Z? Manda no Y. Opa! Então quer dizer que existe alguém no domínio, existe um X no A, domínio da G bola F, tal que G bola F de X é igual a Y. Portanto, a função G bola F é sobrejetora. Moral da história das proposições 1 e 2. Composta de injetoras é injetora, composta de sobrejetoras é sobrejetora. Corolário disso, consequência desses dois resultados. Composta de bijetoras é bijetora também. Ok? Que é o que está escrito aqui nesse resultado. Corolário, consequência. Se você tem duas funções bijetoras, então a composta também é. Ok? Você pode demonstrar isso, mas acho que está bem óbvio pela proposição 1 e 2. O que significa uma função ser bijetora? Significa ser injetora e sobrejetora. E aí você monta esse resultado, escreve isso bonitinho usando as proposições 1 e 2. Tá bom? E por fim, pessoal, o último conceito dessa aula envolvendo funções é o conceito de inversa, de função inversa, que é o que eu estava falando para vocês agora há pouco, que é aquela ideia de que se existe uma função que faz alguma coisa, eu quero uma função que desfaça o que ela fez, o que nem sempre acontece, né? Então a gente fala que uma função f de a em b ela é invertível ou inversível, não há um acordo sobre usar t ou s, tanto faz, tá? Tanto é que tem hora que eu uso uma coisa ou outra, é invertível ou inversível, se existe uma outra função que tem como domínio contradomínio da f e que tem como contradomínio o domínio da f. E essa função g, ela desfaz o que a f faz e a f desfaz o que a g faz. Como assim? A g bola f do x é x, a f bola g do x é x. Vamos fazer um desenho? Tenho dois conjuntos, A e B. A f se dá ao trabalho de levar cada x aqui num f de x. A gente fala que ela é inversível, essa função f, essa é inversível, se existir uma função que sai daqui e chega aqui, que sai daqui e chega aqui, que pega este elemento f de x e devolve no x, faz o caminho de volta. Dizer isso, pessoal, essa função g, significa dizer o seguinte, olha, o que a g faz? A g pega a f de x, tá vendo? Pegou a f de x e levou em quem? No x. Só que não é só isso. Se eu tivesse partido daqui, se eu tivesse partido de um y aqui, esse y é levado em quem? No g de y. Eu preciso também que esse g de y seja levado pela f no próprio y. Ou seja, é g bola f de x igual a x e f bola g de x igual a x. Eu usei y ali, mas podia ser a mesma letra. G bola f de x igual a x, f bola g de x igual a x para todo x em A, para todo x em B. Ou seja, se a f leva, a g traz de volta, e vice-versa, se a g leva, a f traz de volta. A gente fala que a função é inversível se existir uma função g que faz isso, ou seja, que desfaz o que a f fez, e essa g, por si só, se ela fez, a f desfaz o dela. São inversas, tá? Uma quer destruir o que a outra faz, tá? São inversas. Quando isso acontecer, quando a função f tiver essa inversa, tiver essa função g que satisfaz essa propriedade da f ser invertível, essa função g por si só ela merece um nome. A gente fala que essa função g é a função inversa de f. E a gente costuma denotar assim, g igual a f menos 1. Tá? Então observem vocês, se eu trocar nesse texto aí a g pelo símbolo f menos 1, f menos 1 bola f de x é igual a x, e f bola f menos 1 de x é x. Meio que você pode cancelar e fica só o x. Tá bom? Então lembra do significado. A função ela é inversível se existir uma outra que desfaz o que ela fez, e vice-versa. E essa função que existe a gente chama de inversa da f, é a que desfaz o que ela fez. Tá bom? E aí nós temos um resultado extremamente importante da teoria de funções. Eu não sei se eu demonstrei ela aqui, mas é um resultado extremamente importante dessa teoria. Quando uma função é invertível, nem sempre uma função pode ser desfeita. Nem sempre o que uma função faz vem outra e desfaz. Nem sempre isso pode acontecer. Por quê, pessoal? Vou dar um exemplo muito simples para vocês com conjuntos numéricos bem bobinhos. Imagina que eu tenho aqui um conjunto A que só tem dois elementos, 1 e 2, e um conjunto B que só tem um elemento, 3.
Só para dar um exemplo, tá? E aí pensa o seguinte, eu tenho uma função f que leva o 1 no 3 e leva o 2 também no 3. Isso pode acontecer? Pode. Só significa que essa função não é injetora, né? Bom, essa função f ela é invertível? Será que tem uma função que desfaz o que ela fez? Uma função que desfaz o que ela fez deveria levar o 3 de volta no 1 e o 3 de volta no 2. Mas peraí, uma função que leva um elemento em 2 diferentes? Isso não existe. Não existe função que leva o 3 no 1 e no 2 ao mesmo tempo, que senão não seria função. Né? Não existiria uma função que faz isso. Tá claro? Então, essa função desse desenho é um exemplo de situação de uma função que não pode ser invertida. Não existe uma função que desfaz o que ela fez. Existe uma relação, mas não uma função. Tá? Da mesma forma, ao invés dessa situação que eu descrevi aqui, imagine que eu tivesse a seguinte situação. Aqui eu vou pôr mais gente no contradomínio, tá? Eu vou mandar o 1 no 3, eu vou mandar o 2 no 4 e vou deixar o 5 sozinho. Ok, a função f faz isso, leva 1 no 3 e 2 no 4. Aí eu te pergunto assim, será que existe uma função que desfaz o que a f fez? Bom, se existir, então ela tem que levar o 3 no 1, tem que levar o 4 no 2, lindo e maravilhoso, mas ela tem que levar o 5 em algum lugar. Não pode sobrar ninguém no domínio de uma função. E ela vai levar o 5 onde? Não tem. Não tem onde ela levar. Porque a f não levou ninguém nele. Entenderam? Então isso já te dá uma ideia de por que vale esse teorema. Quando que eu consigo inverter uma função? Quando que existe uma função que desfaz o que uma função fez? A função ela é invertível se e somente se, ida e volta é se e somente se a função for bijetora. Uma função só pode ser invertível quando não existir as duas situações que eu acabei de usar. Quando a função for tanto injetora quanto sobreinjetora. F é invertível, se e somente se ela é bijetora. Se e somente se. Então, quando é que você sabe se uma função tem inversa ou não? Você vê se ela é bijetora ou não. Simples assim. Tá? Eu não vou demonstrar esse resultado porque demandaria um pouco mais de tempo, mas é legal. É legal. Esse resultado é legal, dá um pouquinho de trabalho. Não é o objetivo desse curso fazer isso. Quem sabe caso você se aprofunde mais em matemática, no futuro você tenha condições de ver a demonstração desse teorema, que não é difícil mesmo, você pode tentar fazer ou encontrar em livros, tá bom? Corolário, se uma função é invertível, ela só tem uma inversa. A inversa dela é única, não tem duas funções que desfazem o que ela fez, só tem uma. Dado uma função invertível, ela só vai ter uma única inversa, tá bom? E como exemplo, eu vou pegar aquela situação que eu falei para vocês. Pega a função f agora sim, ó, definida dos reais positivos pela lei f de x igual a x quadrado. E a gente, não sei se a gente mostrou ou não mostramos, mas essa função ela é bijetora. Para ser injetora tem que ser injetora e sobreinjetora. Eu recomendo que você até pause o vídeo se você estiver com um tempinho aí. Faz aí, mostra que ela é bijetora essa função. Bom, sabendo que ela é bijetora, tá lá como exercício para você, não sei se você fez ou não, mas assumindo então que ela é bijetora. Toda função bijetora ela é inversível, invertível. Tem alguém que desfaz o que ela fez. Quem desfaz uma função que pega um elemento e leva no quadrado? É a função que tira a raiz quadrada. Né? Essa função ela é invertível e existe inversa. Quem é a inversa dela? É a raiz de x. Observem, o que acontece com f bola g de x? É a f de g de x, ou seja, você pega o g de x e eleva ao quadrado, mas a g tira a raiz quadrada e raiz quadrada de x ao quadrado é x. Ao mesmo tempo, g bola f é g de f de x, a g pega a f e tira a raiz quadrada dela, mais a f de x é x quadrado, e raiz quadrada de x quadrado é módulo de x. Acontece que o x é positivo, porque o domínio da função f são os reais positivos. E quando você tem um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. Não é? Agora sim, vejam, f bola g de x deu x, g bola f de x deu x. Perceberam? Então, de fato, a f é invertível e a inversa dela é a g de x. Tá bom? Então, observem que a estratégia para descobrir quando uma... Vamos lá, vou parar aqui e vou dizer de novo com mais claridade essa informação. Como você sabe se uma função é invertível ou não?
Se ela for injetora, ela é. Se ela não for, aliás, se ela for bijetora, ela é invertível. Se ela não for bijetora, ela não é. Por isso o conceito de bijetor ser tão importante. Uma função é invertível se e somente se ela é bijetora. Tá bom? Tá bom, você já sabe que a função ela é invertível. Como é que você descobriu isso? Porque eu mostrei que a função é bijetora. Tá bom. Se ela é invertível, ela tem inversa. Como é que eu descubro a inversa dela? Como é que você descobre a inversa dela? Você faz aquele passo que nós fizemos para a sobrejetividade. Dado y, você não tem que mostrar que existe um x que vai nele. Ao fazer esse processo, você, nesse caso, por exemplo, do x² igual a y, você isola o x, você vai acabar descobrindo qual é a função, é a raiz quadrada. Você tenta isolar a outra letra. Você tem a y isolado, tenta fazer um procedimento para você isolar o x. Ao fazer esse procedimento, você vai descobrir qual é a inversa, qual é a função inversa. Tá bom? Então, essa história de função inversa é muito importante. Principalmente, lá no final do curso, nós vamos falar a respeito de criptografia. E a criptografia, ela tem um pouquinho dessa brincadeira da função inversa também. Porque se eu pego um texto e eu sei lá, faço algum procedimento para transformá-lo em outra coisa, para ninguém conseguir ler, somente a pessoa que eu quero que leia, essa pessoa que eu quero que leia, ela tem que desfazer o texto criptografado. E desfazer o texto criptografado significaria achar a inversa dessa função que você usou para criptografar. Entendeu a ideia? Você pegou um texto, bagunçou ele. A pessoa que vai ler tem que desbagunçar. Desbagunçar é uma inversa. Então, esse conceito de função inversa, não só na criptografia, mas em vários outros contextos, é bastante importante. E vejam como é que a inversibilidade, ou seja, o poder da função ser inversível ou não, tem a ver com as propriedades dela ser injetora e sobrejetora. Função invertível somente se ela for bijetora. Tá claro? Então, com isso, nós terminamos esta aula a respeito de funções. Desejo a você bons estudos e até a próxima!